minha tese de doutorado foi defendida há aproximadamente um ano, a respeito de um tema que ele é um pouco espinhoso, que é a questão de raça, eventualmente pode-se falar também de racismo, e ela veio à minha cabeça quando eu ainda estava no mestrado e comecei a observar relatos de viagens, de viajantes que estiveram na América e a forma como eles abordavam a questão do negro e do indígena nos seus relatos. É bem interessante perceber que quase sempre eles consideravam de forma pormenorizada a cor da pele, o formato do cabelo, do nariz, dos olhos. E a questão colocada pela historiografia e pela sociologia de uma forma geral tenta demonstrar, pelo menos nos últimos anos, que você não pode considerar essas questões físicas como algo contundente quando você observa esses relatos. Ou seja, o que a historiografia tenta abordar é que você não pode falar de preconceito racial ou, sobretudo, de racismo quando se fala em séculos anteriores ao século XIX, já que o século XIX seria aquele efetivamente marcado pelo racismo biologizante, ali com um respaldo científico muito grande. E a pergunta que eu me fazia é, se não existe o racismo, mas existe a ideia de raça e se considera os caracteres físicos, então não é o do XIX, efetivamente não é. Eu concordo com a historiografia nesse aspecto. Mas o que é então a ideia de raça em séculos anteriores? Eu trabalhei com aproximadamente 50 viajantes que faziam seus relatos, às vezes em 800, 900, 2.000 páginas em espanhol, inglês ou francês, a respeito dessa humanidade. Por várias vezes eu fui muito criticado por falar dessa ideia de um homem americano, mas ainda assim eu acho que as teses colocadas em práticas nos gabinetes europeus, na sua interseção com os relatos de viagens que foram feitos a partir da América, não só pelos europeus, mas pelos próprios americanos a respeito de si mesmos, é que faz nascer o homem americano. E esses inventários foram fundamentais para isso. A partir daí, eu vou desdobrando como que essa expressão que é tão fluida, utilizada não somente em aspectos religiosos, mas também, pelo meu ponto de vista, em aspectos relacionados à biologia, embora não se possa falar de uma biologização, até porque não existia a biologia, mas ainda assim considerando os aspectos físicos, como que essa expressão, que na Europa era efetivamente voltada para as questões de raças infectas, sobretudo utilizada para mouros, para judeus, no que tange à religião, como que a travessia do Atlântico faz com que essa expressão na América vá se relacionar não somente com os aspectos culturais, como que é a historiografia de uma maneira geral, a mais tradicional, mas como também vai se relacionar de forma mais direta com os aspectos físicos dos indivíduos presentes na América. A ideia de se falar de raça considerando os aspectos físicos entra no Novo Mundo, ou a respeito das análises do Novo Mundo, um artigo que saiu no jornal de Savant, voltado para estudiosos franceses. A partir daí eu procurei observar como que os indivíduos, ao chegar à América, utilizavam esse termo. É claro, nem todos fizeram uso deles. Muitos utilizavam a ideia de nação. Entretanto, eu observo que aos poucos a expressão nação vai se voltando cada vez mais para a questão política, sobretudo a partir do início do século XVIII, e a expressão raça vai se consolidando então aquela que vai se referir às diferenças dos indivíduos. A ideia central da tese é a questão de que se existe a expressão raça, seja essa raça com aspecto religioso, ou seja ela com aspecto considerando então a parte física dos indivíduos, existe racismo. Ainda que não tenha a presença da expressão racismo, chama aqui o Mark Bloch, que fala que o homem é muito pobre de inventividade, que às vezes você continua utilizando a mesma palavra por muito tempo para designar uma coisa que é completamente diferente de um outro período histórico. Então eu acho que aí a falta da palavra racismo não minimiza a
forma como esses viajantes se relacionavam com o homem americano. A ideia de raça nasce na América, a ideia de raça conforme a gente vê hoje, considerando os aspectos físicos de forma contundente na promoção de uma visão negativa do indivíduo. Muito obrigado.